Fala pessoal, tudo bem? Então, ontem o Rodolfo Landim estava falando e tal, né? E eu fiquei sabendo que o Flamengo teve um superávit e só perde no mundo para o Bayern de Munique. Isso é fantástico, né? Vocês viram a cara da Leila? Brincadeira, né? Ainda tem gente que diz que o Flamengo está mal das finanças. Na verdade, essa diretoria é muito boa em finanças. O grande problema é que eles têm um péssimo talento para escolher técnico, para fazer planejamento do futebol. Isso é que acaba dando errado. Mas são 6 anos de muitas conquistas, vários tropeços, mas muita coisa boa aconteceu no Flamengo. O Landim demorou muito a demitir o técnico Tite, né? Falando de planejamento, mais um erro do Landim. Ele não deveria ter escolhido o Tite para ser técnico do Flamengo, porque é um técnico retranqueiro. O Felipe Luiz está dando aula no comando do Flamengo. Ele não tem tempo suficiente para treinar, ele não teve tempo para trabalhar o Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Peças suficientes para colocar em campo ele também não teve, e mesmo assim o Flamengo está jogando muita bola. É claro que o Felipe Luiz tem méritos nisso, por quê? Porque ele entende o adversário, ele sabe o que o Flamengo precisa fazer para conquistar a vitória em cima do adversário. Ele sabe que o Flamengo precisa colocar em campo para poder jogar de acordo com que o adversário não tenha condições de combater o Flamengo. Ontem ficou provado isso. O Eric Pulgar foi expulso no jogo contra o Fortaleza e o Flamengo jogou boa parte do tempo contra um time que é candidato ao título brasileiro sem sofrer. O Fortaleza não criou nada possível, assim, perigoso para a defesa rubro-negra, mesmo com um a menos. Na verdade, o Flamengo estava jogando com um a menos desde o início, né? Mas este é um outro assunto, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí o Felipe Luiz está dando provas disso. O Felipe Luiz tem que continuar como técnico. Eu espero que essa diretoria tenha que pensar da seguinte forma. Eles quase colocaram tudo a perder quando demoraram a demitir o Tite. E essa demissão poderia ter custado a conquista da Copa do Brasil. Por sorte, eles escolheram o Felipe Luiz e o Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil. Então, esse técnico tem que permanecer. Por mais que pareça difícil aceitar isso, ele é muito melhor do que o Tite e está apenas começando. A torcida tem que ter paciência com o Felipe Luiz, tem que acreditar nesse trabalho, porque vem um Mundial de Clubes aí no meio do ano e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, o Flamengo vai fazer um bom papel. E quem sabe, melhorando, reforçando o time, a gente não consegue brigar por esse título. É difícil, mas não é impossível. O Felipe Luiz tem talento, todos nós sabemos disso, e ele tem grandes condições de fazer um bom trabalho. Mas voltando ao assunto da questão de jogar com um jogador a menos, vamos lá. A triste constatação é que o nosso digníssimo Gabigol, que na minha opinião deixou de ser Gabigol há muito tempo e é apenas o Gabriel Barbosa, ele já não joga nada há muito tempo, né? Ele fez 2 gols na final da Copa do Brasil, como sempre decidindo, né? Mas ele é uma peça nula no campo, ele não joga aquilo que a gente espera dele, não sei se por má vontade, na minha opinião é falta de talento. Ele tem um grande problema, uma grande dificuldade de finalizar, de cabecear. Ele jogou num time fantástico que o Jorge Jesus dirigiu e que jogava para ele. Ele fez muitos gols, mas ele não fez nada assim dele pegar a bola e decidir. Algumas vezes sim, outras não. Na própria final da Libertadores de 2019, ele fez 2 gols num jogo que ele não tinha jogado nada. E ontem o Flamengo começou o jogo contra o Fortaleza, um time forte, bem armado, com um jogador a menos. Quando o Eric Pulgar foi expulso, o Felipe Luiz já tinha tirado o Gabigol, as coisas se resolveram porque o Felipe Luiz tem uma boa condição de entender o jogo, de saber se colocar em campo e o Flamengo não sofreu com Fortaleza. Mas a questão é que o Gabriel já não dá mais. No Flamengo não dá mais. Tem muita gente que ainda o idolatra, mas não dá mais. Ele talvez até fique no Flamengo, acho que não, acho que já é definitivo, não sai não fica mesmo, mas o problema dele maior é o seguinte, ele está correndo um risco tremendo de não ter clube para jogar. E isso é um perigo, né? Apesar de saber que já está praticamente resolvido, pelo que eu entendi hoje, já está resolvido que ele não joga mais no Flamengo. Mas sabe como é que são as coisas, né? A política do Flamengo é terrível. Mas ele não tem time para jogar. Quem está interessado nele é o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro
além de querer pagar o que ele quis, o Cruzeiro não pode oferecer para ele o que ele realmente quer, jogar uma Libertadores da América. O Cruzeiro está fora. O Santos também o quer, não tem esse dinheiro todo e também não está na Libertadores. O problema do Gabriel é não querer ser reserva. Ele não quer ser reserva no Flamengo, ele não admite ser reserva do Pedro e de ninguém. Ele não admite ter perdido a camisa 10, uma camisa que ele nunca deveria ter vestido na Gávea. Não deveria. Ele não é o jogador para vestir a camisa 10 do Flamengo. O Arrascaeta foi um dia, hoje já não é mais também. Bom, essa é a minha opinião. Eu torço para que o Gabigol saia do Flamengo definitivamente, que ele seja feliz em qualquer outro lugar e que o Flamengo possa continuar a sua vida sem lamentar isso, porque ele já fez o que podia fazer pelo Flamengo e não vai fazer mais. Esse assunto, na minha opinião, está encerrado. Bom, voltando a outro assunto também, tem a questão do Hugo Souza. O Hugo Souza foi vendido definitivamente, demonstrou uma má vontade com o Flamengo, mas ele teve a chance dele no Flamengo e não aproveitou, cometeu vários erros, agiu de forma equivocada fora das quatro linhas e essa questão já devia ter sido resolvida. Eu espero que ele seja feliz no Corinthians. Graças a Deus o Corinthians pagou, não parcelou a dívida na compra do Hugo Souza. Então, graças a Deus ele está indo para um outro lugar e que ele possa ser feliz e esqueça o Flamengo definitivamente. Lembrando que o Flamengo nessa transação ficou com 40% dos direitos federativos, ou seja, numa futura venda, numa possível venda do Hugo Souza para um time de fora, o Flamengo ainda vai lucrar com isso. O valor foi muito baixo, mas não tinha condições para ele. O Rossi está aí, dando conta do recado, tem as suas falhas, mas é um goleiro muito mais confiável e é nisso que o Flamengo tem que apostar. Manter o Rossi, batalhar para que esse ano as coisas sejam diferentes. O planejamento tem que começar de agora. Quem tem que sair agora, e que o Felipe Luiz possa trabalhar com tranquilidade para dar continuidade ao trabalho fantástico que ele está fazendo, fantástico. Eu falei num vídeo, num short que eu postei no YouTube, né, que o Abel Ferreira deu uma entrevista ontem na coletiva de imprensa dizendo que ele foi eliminado pelo campeão da Copa do Brasil. Mas ele estava dando uma entrevista coletiva em relação ao jogo contra o Botafogo. E tá todo mundo achando que ele está desmerecendo o Botafogo. Cara, o Abel é um cara muito esperto. Ele não está desmerecendo o Botafogo. Ele simplesmente está dizendo que o Palmeiras ainda não saiu da disputa do Brasileiro. O Palmeiras, na verdade, não saiu. Se o Botafogo perder o próximo jogo e o Palmeiras vencer, o Palmeiras volta a ser líder do campeonato. E ainda temos o Internacional e o Fortaleza na disputa. O Botafogo só vai ser líder se ele fizer 77 pontos. Se ele não fizer esses 77 pontos, o Palmeiras pode ser campeão. O Palmeiras pode chegar a 76. 76 com 76 do Botafogo, o Palmeiras vai ter uma vitória a mais. E aí não tem jeito. Então o Abel Ferreira é um cara muito esperto, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu, como rubro-negro, não gostaria de ver nenhum dos dois times campeões. Prefiro o Botafogo ao Palmeiras. O Palmeiras não pode ser tricampeão. Mas eu gostaria que fosse o Fortaleza. É bem difícil, né? Então vamos deixar que as coisas se resolvam e que, na verdade, vença aquele que tiver mais sorte. Saudações rubro-negras.